Vamos lá, outra vez, fundacionalismo versus coerentismo. E pode ser algo que não lhe interesse, porque é aula do curso de epistemologia e essa aula é apenas um breve resumo do artigo de Michael Humer, no Companion of Epistemology, da Blackwell, de 2011. O que o artigo faz é apenas atualizar um pouco a discussão, mas velhos temas voltam e alguma coisa nova aparece. Primeiro, o velho problema do regresso epistêmico. Todos provavelmente já se perguntaram qual a razão de A. E a resposta, por causa de B. Mas então, você pode fazer pergunta, qual a razão de B? E isso demanda uma nova razão e assim sucessivamente. Crianças, por vezes, fazem esse tipo de pergunta aos adultos. Por que assim? Então por que é assado? E até os adultos perderem a paciência. Isso já é o problema da estrutura da justificação. E existem algumas 4 alternativas logicamente possíveis. Isso é conhecido desde a antiguidade. Primeiro, que a série de justificações termina em uma justificação não inferencialmente justificada. Isso aí é o fundacionalismo. Justificação não inferencialmente justificada ou autojustificada ou evidência básica, crença básica, fundacionalismo. A segunda é que a série de justificações é circular. Isso é o coerentismo. São as 2 alternativas que contam, especialmente a primeira. A terceira é de que a série de justificações segue infinitamente, sem repetição. É o chamado infinitismo. Implausível. E a segunda, a última delas, a quarta, é de que não há justificação. É o ceticismo. A terceira e a quarta são implausíveis. A primeira e a segunda tem sido falado muito delas. Ele começa considerando o coerentismo, depois ele vai defender o fundacionalismo, que é a posição que ele considera correta. Coerentismo. A fonte da justificação se encontra na coerência entre as crenças. A coerência pressupõe consistência. Mas não é só isso. É uma relação inferencial, dedutiva e ou indutiva. Isso que é coerência. Consistência é o mínimo que se pode esperar e nem tanto assim como ele irá notar. Exemplo de Humer. 2 testemunhas de um roubo dizem que o ladrão tinha cabelos verdes. Sabemos que isso aumenta a probabilidade de que elas tenham identificado corretamente o meliante. Mais do que seria se fosse apenas uma testemunha. Mas parece que não é só pela coerência de ambas, de dizerem que a pessoa é com cabelos verdes, mas que se trata da soma das probabilidades de cada testemunha ter identificado o meliante. É preciso algum grau de credibilidade individual de cada testemunha. Isso é intuitivo. E é contra o coerentismo, porque o coerentismo bastaria a opinião das testemunhas sem a probabilidade que cada uma
leva em si. Se as testemunhas não tiverem credibilidade independente, então a hipótese de que uma pretensão particular seja verdadeira não servirá para explicar o acordo entre as testemunhas. Depois, há o argumento contra o coerentista. É preciso que exista um conhecimento pré-existente, de modo que a coerência aumente a probabilidade da verdade. Precisa-se saber o que cada testemunha de fato diz. Coerência fornece justificação quando algumas crenças já se encontram justificadas. Então, essa é a primeira consideração que deve ser feita contra, e que tem sido feita contra o coerentismo. Objeções. Uma primeira objeção conhecida, objeção do input. A coerência de um sistema de crenças é função somente dos conteúdos das crenças. Ele imagina uma outra pessoa com as mesmas crenças, mas que tenha experiências sensórias totalmente diferentes. Ora, isso aí não vai preservar a verdade. Por quê? Porque não há um input adequado, embora haja coerência. As duas pessoas têm a mesma crença. Segunda objeção, a objeção dos sistemas alternativos de crenças. Há muitos sistemas coerentes de proposições que não temos razões para aceitar. Por exemplo, uma boa novela. Ela é coerente, mas nada do que ela diz é verdade. Um sistema de informações deve conter um significativo número de observações, sejam um tipo especial de crença ou um tipo distinto de estado mental, objetivo, perceptual ou introspectivo. A novela coerente irá falhar pela ausência de observações, ausência de verdadeiros enunciados observacionais. Definição de coerência. O que seria coerência? Nós temos um tipo mais fraco e um tipo mais forte. O tipo mais fraco seria a consistência lógica. Um sistema não deve se contradizer a si mesmo. Você não pode ter um sistema constituído por P e não P, porque essas duas proposições são contraditórias. O tipo mais forte de coerência é o acarretamento mútuo, implicação, mutual entailment. Um sistema de crenças é coerente na medida em que toda crença dele é acarretada pelo resto do sistema. O primeiro é fraco demais e o segundo é forte demais, assim, à primeira vista. Claro, consistência não é suficiente, porque eu posso ter dois enunciados, como por exemplo, Napoleão morreu em Santa Helena, e 2 e 2 é 4. Esses dois enunciados não reforçam um ao outro em termos de coerência, mas eles são consistentes entre si, eles podem ser ambos verdadeiros, não são contraditórios. O sistema mais forte de coerência é o acarretamento, em que uma coisa implica na outra. Por exemplo, relações matemáticas, aritméticas. O sistema de crença é coerente na medida em que toda crença nele é acarretada pelo resto do sistema. Mas isso é forte demais porque elimina inferências indutivas. São inferências apenas dedutivas. Isso pode valer para a matemática, mas não irá valer para o conhecimento empírico. Então parece que a noção
mais fraca de coerência, no entanto, é curioso, parece ser forte demais para os propósitos coerentistas, pois é possível estar justificado em crer em um sistema inconsistente de proposições. De fato, considerem o nosso sistema de crenças, o sistema de cada um de nós. É óbvio que ele contém inconsistências, contém crenças que nós não percebemos que são inconsistentes entre si. As duas ou três não podem ser verdadeiras simultaneamente. Então, a minha crença, vejam, de que alguma de minhas crenças deve ser falsa. Mas nesse caso, o meu sistema de crenças como um todo é incoerente, pois é logicamente impossível que as minhas crenças sejam todas verdadeiras. Agora, nós podemos demandar uma consistência suficiente de nosso sistema de crenças. Isso parece razoável. Há filósofos que até dizem que um sistema coerente não precisa ser consistente, mas aí parece que eles exageram. Seja como for, parece que podemos entender coerência em termos de inferências indutivas somadas a inferências dedutivas, e admitir que um sistema precisa ser suficientemente consistente para ser coerente, rejeitando uma consistência absoluta. Ok, tudo isso correto. Objeção da circularidade. Essa é a mais intuitiva. É de que a teoria endossa o raciocínio circular. O mais simples. Por que você acredita em Deus? Porque eu acredito na Bíblia. E por que você acredita na Bíblia? Porque eu acredito em Deus. Por que você acredita em Deus? Porque eu acredito na Bíblia. Isso é circularidade. A resposta é que a coisa funciona se o ciclo for maior e mais complexo. Se eu digo que A é uma crença suportada por B e C, e que B é justificado porque é suportado por A e C é suportada por A e B. Mas essa estratégia apenas torna a circularidade menos óbvia. A admissão da circularidade é contraintuitiva, de modo que o coerentista precisa explicar por que, ao alargar o círculo, ele está aumentando a coerência. Isso me satisfaz. Fundacionalismo. Fundacionalismo. Para o fundacionalista, algumas crenças são não inferencialmente justificadas ou fundacionais. Exemplos. A verdades necessárias. 1 mais 1 é igual a 2. Nada pode ser inteiramente azul e inteiramente verde ao mesmo tempo. Isso são verdades a priori. Outro tipo, crenças sobre os próprios estados mentais. Eu estou com dor de cabeça, eu sinto dores. Ainda, crenças perceptuais presentes ao observador com iluminação adequada, etc. Em circunstâncias adequadas, como isso é vermelho. Segundo alguns, mas isso acaba sendo necessário se nós quisermos um fundacionalismo compreensivo. É importante notar que as crenças fundacionais, como as dos tipos apresentados acima, são aquelas que possuem algum grau de justificação que não depende de razões. Vejam, algum grau de justificação que não depende de razões, mas que depende delas mesmas, ou de como elas se autofundam, justificam. Elas não precisam ser infalíveis, certas e não revisáveis. Crenças fundamentais não excluem o suporte por meio de outras razões. Como Humer, com toda razão, nota, a tese de que uma crença não requer razões de maneira a ser, em certo grau, justificada,
não implica que a crença não possa ter razões que venham a suportá-la mais fortemente. Por exemplo, eu percebo o vermelho, mas, além disso, há uma razão de que a sala está suficientemente iluminada, de que eu estou com os meus sentidos normais, eu não tomei alguma droga, ou seja lá o que for. Existem outras razões que podem suportar. Por exemplo, eu vejo um Stambok. Eu estou nas montanhas e lá existem esses animais. Isso aí reforça a minha crença de que eu estou vendo o Stambet. Bom, então, mas além disso eu estou vendo. Então, existe primeiro uma autojustificação da crença perceptual, que ele chama de fundamento não inferencial. Mas existe também uma razão adicional que a reforça. Existem muitas razões adicionais que podem reforçar as crenças fundacionais ou básicas. Para o fundacionalista, bom, estou voltando, argumentos para o fundacionalismo. O mais popular argumento para o fundacionalismo é o do regresso. A justificação não procede de maneira circular. Ela também não pode continuar infinitamente, nem pode terminar com uma crença injustificada. Portanto, precisa terminar em uma crença não inferencialmente justificada, como crença básica. O segundo argumento a favor do fundacionalismo é o de que, de fato, terminamos em crenças não inferencialmente justificadas. Nós podemos perceber isso. Suponhamos que alguém vá ao doutor dizendo que está com artrite nas articulações. O doutor pergunta: por que você pensa que tem artrite? A pessoa responde: porque tenho dores nas articulações. Então o doutor pergunta: mas por que você pensa que sente dores? Essa é uma pergunta bizarra, que não faz sentido, porque você chegou ao fundo do poço. A crença básica, autojustificada. Quando uma pessoa sente dor, ela está familiarizada, acquainted com isso. Ela não precisa procurar razões para pensar que está com dor, o que deve valer também para outros estados mentais e para simples e óbvias verdades necessárias, como conhecimento a priori. A é o mesmo que A. Não é possível que há e não há, ou há ou não há. Alguns discordam. Pode ser que a crença introspectiva de que alguém sente dores se baseie na crença de que uma introspecção é confiável. Então, ela se baseia em uma outra crença, metacrença de que as introspecções são confiáveis. Ou de que alguém é bom em reconhecer dores. Você tem que ter essas crenças. Será que tem mesmo? Ele acha que não. E eu acho que com razão. O problema é que essa suposta razão não provê nenhum suporte para a crença básica. Considere: a minha introspecção é confiável. Portanto, eu sinto dores. Não parece que isso aí está oferecendo suporte para a conclusão de que eu sinto dores. Para ter uma inferência cogente, nós precisamos adicionar uma nova premissa. A minha introspecção é confiável. Eu tenho a crença introspectiva de que sinto dores. Logo, eu sinto dores. Será que isso é necessário? Esse não é um modelo plausível de como uma crença introspectiva é justificada, pois 2 é uma crença introspectiva. Nesse caso, 2 precisa ser justificada por outra crença introspectiva. Nós poderíamos dizer. 4. Eu tenho a crença introspectiva de que tenho a crença introspectiva de que eu sinto dores. Ora, isso vai conduzir a uma redução ao infinito que é viciosa
pois cada vez mais complexa. Por isso, melhor e mais razoável teria sido ficar com a crença não inferencial de que a pessoa sente dores. Objeção da arbitrariedade. Alguns sugerem que a crença fundacional é arbitrária, mas não é claro se arbitrário significa injustificado ou que não tem razão. A objeção precisa ser justificada. Com isso, apenas se sugere que a justificação não inferencial seja problemática, ou que nos traga problemas. E, de fato, nos traz. Nós precisamos explicar como isso funciona. 2. Uma objeção mais sofisticada é a de que o fundacionalismo conflita com o princípio da superveniência da justificação epistêmica. Segundo esse princípio, sempre que uma crença é justificada, é preciso de um traço, uma feature, que a justifique. Digamos que o traço F distinga todas as crenças justificadas. Esse F deve tornar a crença provavelmente verdadeira. Mas se é assim, então parece que se tem uma razão para qualquer crença fundacional, qual seja que a crença tem F. Portanto, no final das contas, a crença fundacional não é fundacional. Isso seria uma objeção. Essa objeção parece basear-se em um mal-entendido já apontado antes. O erro de atribuir ao fundacionalista a tese de que as crenças justificadas não inferenciais são incapazes de serem suportadas por razões. As crenças justificadas não inferenciais são as que não precisam de razões para ter algum grau de justificação, a autojustificação. Mas isso não exclui que elas possam ser, que a elas se possam ser adicionadas razões. Por exemplo, a existência de F, da propriedade F, ou de outras coisas. Meta-crenças. Pode-se aqui se queixar de que essa admissão enfraquece o fundacionalismo. Essa admissão não pode levar a um regresso? Resposta: geralmente não pensamos que nossa crença leva consigo a crença de que a crença tem a propriedade F e assim por diante. A objeção também pode ser aplicada ao coerencialismo, ao infinitismo, etc. Poder-se-ia objetar que uma crença é coerencialmente justificada em virtude da recognição da pessoa ter J, a propriedade J. Logo, essa objeção é insuficiente. O problema da autoformação é the bootstrapping problem. Bootstrapping é uma palavra quase intraduzível. Autoformação eu traduzo. Suponha que o meu método de formação de crenças fundacionais seja a observação ordinária. Quando creio que o perceptualmente dado parece a mim o caso, a minha crença é não inferencialmente justificada. Mas, por hipótese, como a minha crença perceptual não é inferencialmente justificada, eu não preciso ter nenhuma crença sobre a confiabilidade de minhas faculdades perceptuais, de modo a ter crenças perceptuais justificadas. Mas suponha que eu queira saber se minha percepção é confiável. Cada vez que eu percebo, eu faço uma anotação verificando a sua correção. Então, indutivamente, eu tenho P1. Isso aí é uma boca de incêndio. P2, eu tenho a crença perceptual de uma boca de incêndio. Portanto, eu tenho uma percepção verdadeira. P1 é fundacional e P2 é justificado por introspecção. Colecionando exemplos desse tipo, eu infiro indutivamente que as minhas crenças indutivas são confiáveis. Essa é uma inferência autoformadora, bootstrapping, porque uso a faculdade de formação de crença no esforço de verificar a sua confiabilidade. Mas temos a intuição de que há algo circular na inferência autoformadora. No entanto, parece que P1 e P2 conduzem a C. Além disso,
A minha crença na boca de incêndio não depende de nenhuma crença anterior na confiabilidade, o que indica não circularidade, o que indica que isso é desnecessário. A maneira de mostrar que isso é circular é dizer que P depende da crença na sua confiabilidade. Mas, se é assim, crenças perceptuais não são fundacionais, o que pode ser generalizado para qualquer crença dita fundacional. Hummel não sabe o que dizer desse curioso argumento, embora me pareça a maneira normal pela qual criamos confiança em crenças fundacionais, não exatamente isso, mas o fato de que essas crenças fundacionais, crenças básicas, elas se repetem conduzindo aos mesmos resultados fiáveis. E essa repetição nos leva, por indução, a acreditar nelas. Isso me parece a razão básica pela qual nós cremos em crenças perceptuais e outras. No caso, principalmente no caso da crença perceptual, um bebê percebe que quando ele tem uma percepção X, ele tem resultados Y, Z, etc. Que podem ser resultados inferenciais. Mas ele nota que podemos generalizar o procedimento para qualquer tipo de justificação. O que eu disse é mais simples do que o que ele está considerando. Por exemplo, suponha que um coerentista mantenha que uma crença coerente com o resto do sistema seja suficiente para justificá-la. Ele pode argumentar: P1, cães têm 4 patas. P2, a crença de que cães têm 4 patas é coerente com o meu sistema de crenças. C, a coerência correlata-se com a verdade nesse caso. Onde P1 se justifica apenas por ser coerente com o resto do sistema. Após alguns ensaios similares, o coerentista conclui que ele tem razões indutivas para acreditar que a coerência é um confiável indicador da verdade. A situação é similar. Agora, não é aquilo que eu tinha considerado. Que crenças são fundacionais? O que eu tinha considerado é uma tentativa de, por indução, você reforçar e entender que as crenças perceptuais são fundacionais pelo fato de que elas sempre nos conduzem a outras crenças que, pela repetição, pelo reforço, elas se deixam justificar por elas, pelo fato de que isso sempre ocorre. Mas isso é outra coisa. Tradicionalmente, uma crença é não inferencialmente justificada. Isso significa, equivale a dizer que ela é infalível. Isso é a posição tradicional, mas que hoje é jogada por terra. Ou porque sustentar a crença acarreta a sua verdade. Exemplo, o cogito cartesiano. Não sei até que ponto. Ou porque sustentar a crença pela razão que se sustenta acarreta a sua verdade. Exemplo, a minha crença de que tenho dor baseada na introspecção da minha dor. Pensa-se também que uma crença é não inferencialmente justificada se o sujeito, o credor, não tem como traduzir isso, o crente é familiarizado, ele é acquainted com ela ou diretamente consciente dela, o que a torna verdadeira. Casos típicos seriam estados mentais próprios e objetos abstratos simples. Essa é a ideia de Russell, o vermelho, o branco, seriam objetos abstratos, difícil de aceitar. Então, uma crença não inferencialmente justificada se o believer é familiarizado com ela. Bom, mas por quê? Por ser familiarizado, ela é justificada.
Eu prefiro lançar mão dessa indução e dos resultados que se repetem. 3. Uma crença tem justificação não inferencial se for produto de um confiável mecanismo formador de crença que não requer o input de nenhuma outra crença. Exemplo, se os sentidos forem confiáveis, então podemos acreditar que o que parece ser o caso é realmente o caso. Goldman e Souza. E eu mesmo, naquilo que eu estava dizendo. Por que é confiável? Porque probabiliza. Probabiliza pelo fato de que, nas múltiplas vezes que eu uso, existe essa indução reforçada. 4. Segundo alguns, sempre que temos uma crença, essa crença já nos dá, ao menos, algum grau de justificação prima facie. Isso é uma coisa que faz muito sentido. 5. Sempre que algo parece ser o caso, essa posição do Humer, sempre que algo parece ser o caso, não como crença, nem como resultado de raciocínio, então há ao menos algum grau de justificação prima facie para se acreditar nesse algo. Parece muito diferente da anterior. Eu prefiro Goldman. Humer acha que essa última concepção, que ele denomina conservadorismo fenomenal, é a melhor delas, pois é a única que permite que a maioria de nossas crenças reais seja justificada. Pois para uma crença ser justificada, o fator que leva a pessoa a crer precisa ser a razão que conduz à crença. Exemplo, não adianta uma pessoa ter muitas provas corretas da teoria da evolução se a razão que a leva a crer nessa teoria é a leitura de folhas de chá. Sim, nesse sentido ele está certo. Tem que ser a razão tem que ser a que conduz à crença. Agora, conclusão. A conclusão de Humer é a de que o fundacionalismo é a melhor teoria da estrutura da justificação epistêmica. Mesmo que uma crença fundacional tenha certa propriedade F, o sujeito epistêmico não precisa ter a consciência de F, pois crenças fundacionais são crenças que não precisam de razões, mas que nem por isso são crenças que não podem ter razões para suportá-las. Isso repetindo. A teoria da coerência, repetindo mais ainda, sozinha não parece ser capaz de probabilizar crença alguma. Além disso, precisamos ter conhecimento anterior de nossos próprios estados mentais antes da teoria da coerência começar a funcionar. Finalmente, por mais complicado que um raciocínio circular se torne, ele continua sendo circular. Isso aí é uma breve revisão, talvez ajude a reforçar aquilo que nós já sabemos.